Porque viver sem água não é fácil não, minha gente. Já é difícil ficar alguns dias, algumas semanas. Você imagine ficar sem água durante meses. Você consegue imaginar? Consegue se colocar aí no lugar dos baianos que estão passando por essa situação? Tem gente aqui no estado, minha gente, vivendo em lugar onde a última chuva forte, caiu há 7 meses. Dá para acreditar? Para essa gente está cada vez mais difícil colher feijão, colher o milho. O que se planta mal dá para alimentar a própria família. E para piorar a situação, o número de carros-pipas que abastecem essas famílias ainda foi reduzido. E aí, sem ter como cultivar, muita gente tem deixado a região, tem abandonado a própria casa para procurar trabalho em outros estados. Não faz muito tempo que o sol saiu e seu Joel já foi atrás da ferramenta companheira. Hora de começar a caminhada. No trajeto, pouco se vê o verde. O cachorro e os galhos secos fazem companhia nessa época do ano. 1 quilômetro depois, seu Joel chega ao pedaço de terra que o pai dele conseguiu comprar na década de 1960, aqui em Anagé, interior do estado, e logo começa a roçar. Na terra que tudo se planta, colhe, muitos já foram os frutos. Era muita mamona, milho, colheu fava, feijão fava, aqui para nós era o chegado. Você tirava, às vezes, até carrada de fava. Mas os tempos são outros. O feijão colhido esse ano só deu para 3 cozinhadas, como o pessoal diz por aqui. Com o milho a situação não foi diferente. Muito foi perdido. Houve um tempo em que plantar nessas terras significava renda o ano todo. Hoje não é mais assim. A agricultura é de subsistência. O que se colhe é para o sustento da própria família. Mas às vezes não dá nem para passar o período de estiagem. Tinha aqui os carros-pipa do Exército. Agora cortou. Não sei o que a gente vai fazer, porque às vezes uns têm condições até de comprar uma carrada de água, outros nem condições têm. Sem os carros-pipa, a zona rural sofre. Aqui em Anagé, a prefeitura diz que 80% da população está na zona rural. Gente como Dona Edith, que raciona água para tudo. Tá se virando assim mesmo com um pouco que tinha aqui no tanque, né? Mas encheu as vazias, tá durando um pouco ainda. E se não aparecer mais carro-pipa aí, Dona Edith? Tem que comprar. Em Anagé, cerca de 100 famílias vivem exclusivamente da agricultura. Mas sem ter como cultivar por aqui, muita gente tem saído para conseguir trabalho em outras regiões. As pessoas costumam ir para o interior de São Paulo, Franca, Barra do Choça, trabalhar na catarra de café, para uma renda para ajudar no auxílio da família. Era daqui da barragem de Anagé que a Operação Carro-Pipa tirava a água que era levada para a zona rural. Nós entramos em contato com o Ministério da Integração para saber o motivo da operação ter parado na cidade. Em nota, o Ministério informou que nas últimas análises, Anagé apresentou baixo índice de seca. A Prefeitura pediu para que o município voltasse a fazer parte das ações e o Ministério informou que o pedido está sob análise. 24 carros-pipas do Exército levavam água para a zona rural. Hoje, apenas 10 carros da Prefeitura tentam amenizar as dificuldades de 5 povoados com 80 comunidades rurais. Imagina, você tem mais de 80 comunidades rurais que dependem dessa água para o consumo, porque a água de animais, de plantação, praticamente a gente tem perdido muito. O nível da barragem, que também abastece a zona urbana de Anagé e Caraíbas, está baixo. Em julho do ano passado, estava com 67% da capacidade. Em julho deste ano, 48%. Problema sem fácil solução e sem previsão de uma situação mais amena, o homem vai vivendo de sonho, cultivando sorrisos para não perder a esperança. Qual é o sonho do senhor aqui nessa terra? Cultivar e plantar e colher. Olha, em média, o preço de uma viagem do carro-pipa custa cerca de R$200. Você imagina o prejuízo para esses agricultores. Isso é muito sério, porque não é uma questão só isolada, não. Se a gente falar dessas cidades aí, no ano passado, 9 em cada 10 cidades baianas tiveram prejuízos aí por causa da seca. Você tem o prejuízo na perda dos alimentos, ou você deixa de plantar os grãos, os vegetais, a perda de animais, o prejuízo financeiro e tem mais.
70% dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura familiar. Se você não tem agricultura familiar conseguindo aí o seu plantio, esses alimentos começam a chegar mais caros para a gente. Às vezes a gente conseguir os alimentos aqui da Bahia, a gente tem que trazer do sul, do sudeste, de outras regiões do país, pagando frete, né, pagando transporte caro. Então, essa questão da seca, além dessa questão humana que a gente mostra por aqui, né, as pessoas sem ter água para beber, a gente tem uma questão econômica que é muito séria. Essa coisa do Ministério da Integração está analisando, pedido sob análise, gente, isso é uma questão de urgência. Você não tem água para beber, você não sobrevive. Pelo amor de Deus, que burocracia nesse país para coisas que são urgentes, né?